Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, colegas professoras, tudo bem com vocês? Tudo certo? Voltei aqui, tô seguindo um vídeo de um canal, tô realmente iniciando uma montagem de canal aqui para falar sobre sala de aula, sobre chão de sala de aula, sobre questões nossas do cotidiano da escola. Não pretendia dar continuidade a esse canal. Eu subi um vídeo faz mais ou menos uma semana para divulgar o trabalho do e-book que eu tenho no Instagram, que eu divulgo no Instagram também, né, que é na Hotmart. Subi esse vídeo faz mais ou menos uma semana e compartilhei com algumas pessoas, né, enviei ali o link pelo Instagram, no chat, para oferecer esse material que está disponível lá no Hotmart. E não tinha ideia de seguir com o canal, não tinha essa proposta. Inclusive, aquele vídeo eu gravei em maio, né, deste ano. Nós estamos agora em agosto. E protelei bastante para enviar por vários fatores, várias questões. E uma delas realmente é meu processo lento com a internet. Por mais que eu me disponha a trabalhar com ela já há um bom tempo, eu tenho uma lentidão, que pode ser até considerada uma resistência, né, com relação ao Instagram, com tudo. Não tenho vergonha de me expor, não tenho vergonha de falar e de compartilhar, mas sempre senti muita dificuldade de alcançar as pessoas, de expor a proposta que eu venho fazendo, de deixar clara a proposta, até porque a proposta é um processo. E quando eu compartilhei aqui esse vídeo da semana passada, uma pessoa comentou, escreveu no comentário, né? Agora não vou lembrar exatamente o nome, desculpa, mas quem for lá vai confirmar, né? Essa pessoa, essa colega, provavelmente, manifestou apoio ao seu canal. E aquilo teve uma proporção tão grande, essa frase, esse simples comentário ali no vídeo, teve uma proporção tão grande em mim, de algo que eu acho que já vinha me rondando, digamos assim, há um bom tempo, que era poder compartilhar tudo que eu juntei, tudo que eu fui acumulando, tudo que eu fui fazendo durante muito tempo de entrega na minha profissão como educadora, como professora de séries iniciais. E tudo que eu fui criando é como se eu tivesse colocado numa caixinha há um tempo, né? Hoje eu moro em Montevidéu, no Uruguai. Eu vim para fazer um mestrado e dividir a vida com meu parceiro também, que é uruguaio. Eu saí de um concurso público já fazem aí quase 3 anos. E comecei a me dedicar ao mestrado, ao estudo do mestrado, e ao mesmo tempo que comecei a me dedicar ao ensino do mestrado, ao estudo do mestrado, eu comecei meio que me distanciar de muitas coisas da sala de aula. Então, quando eu cheguei aqui no Uruguai, eu precisei trabalhar em outras áreas, que foi muito importante, foi muito interessante para aquilo que eu acredito com relação à comunicação intrapessoal e interpessoal, que é algo que eu olho muito para a educação, para a sala de aula, aquela realidade de sala de aula que muitas vezes a gente não encontra na literatura, que a gente não encontra nas teorias da educação, que a gente não encontra de fato algo que reverbere aquilo que a gente vivencia em sala de aula. Bom, me distanciei um pouco dessa sala de aula, porém agora esse ano eu voltei a dar aulas num curso de idiomas, numa escola de idiomas, um instituto muito grande aqui do Uruguai, um instituto internacional com renome. E esse instituto me levou tanto para classes de idioma de adultos, né, que eu dou aula para adultos, quanto voltar para as escolas com adolescentes, pré-adolescentes, crianças. E são aulas bem direcionadas, né, são períodos bem curtos de aula, de convivência, mas que, uou, me trouxe de volta toda aquela energia de estar em sala de aula. E tá. Então eu tô envolvida com esse cotidiano de planejar, de corrigir provas, de estar com as crianças, com os adolescentes, com os adultos também, de estar envolvida como qualquer outro ritmo, né, de professores. E essa demanda toda, hoje eu priorizo muito as coisas na minha vida serem feitas com presença. Então, por exemplo, hoje eu não ia gravar esse vídeo, o Feijão tá esperando, ele já cozinhou. O Feijão tá esperando para eu ir lá terminar o meu almoço. Sinto muito prazer hoje em poder cozinhar, né, todos os dias, que eu sei que é um contexto que não é muito... que durante 20 anos não foi minha prioridade, né? Quando eu trabalhava em 2 turnos de concurso público, não era minha prioridade. E não tem que ser a prioridade de mais ninguém, mas eu compartilho isso para contextualizar um pouco de que esses vídeos eu vou fazer assim, de forma orgânica, né? Entre
um planejamento e outro. Vim aqui planejar a aula de hoje de tarde, vou para uma escola, depois vou para o Instituto à noite da aula. E quase que hoje eu não gravo esse vídeo novamente, porque tem essas prioridades todas, né, de trabalho, de correria, não tão correria, mas de poder comer com calma, que hoje eu faço esse ritual e é prioridade na minha vida. Mas esse comentário dessa pessoa no meu vídeo anterior me trouxe um ímpeto de um compromisso que eu tenho, que eu sinto que eu tenho com toda a minha trajetória, de tudo que eu investi para me manter saudável em sala de aula. O que é saudável, gente? É me manter sem tomar medicação, né? Hoje eu tô com quase 40 anos e nada contra a medicação, não vim aqui para levantar bandeira, mas assim, óbvio que é uma muleta que muita gente precisa e tá tudo certo. E muitas vezes eu tive essa possibilidade, essa necessidade de uma ajuda terapêutica mais profunda, mas que sempre, toda vez que eu precisei, por exemplo, consultar um psiquiatra, um psicólogo, por causa da minha demanda profissional, especificamente, por causa das minhas questões de trabalho, que eram pesadas para mim, que eu sei que é de muitos professores, de muitas professoras, eu sempre tive a sorte desses profissionais me indicarem outros caminhos, e esses outros caminhos me levarem para uma busca e uma entrega muito maior, de me priorizar mentalmente, fisicamente, emocionalmente, para estar com os alunos, para estar com as crianças, para estar no meu trabalho. Então, isso para mim hoje, e talvez quem me conhece pessoalmente sabe disso, né? Eu tive um trabalho na cidade que eu morei, né, por muitos anos, que fui professora há muitos anos, que se chamava Autocuidado dos Professores, que eu propus nesse município, iniciou num município, depois passou para o outro e continua num segundo município. Hoje, para mim, é a base, né, de qualquer qualidade de trabalho em sala de aula, seja ele pedagógico, seja ele político, seja qual for. Então, assim, eu sinto esse compromisso, tô falando um pouquinho rapidinho para realmente poder falar tudo numa vez só, com esse meu processo e com as pessoas que vivem esse processo. E sinto também que eu tava abandonando ele por me entregar de novo a uma rotina, por me entregar de novo a um cotidiano, a um automático, por preguiça de fazer um trabalho na internet, por preguiça de ter que estar conversando com muitas pessoas sobre isso, por preguiça de talvez não ser bem interpretada, porque acontece, eu mesma quando leio algo que eu já escrevi e quando eu olho vídeos que eu já fiz, eu tenho opiniões diversas sobre o que eu já falei, então dá uma certa preguiça tu te expor, não tanto pela opinião dos outros, mas por saber que tudo faz parte de um processo. Só que eu me dou conta que isso também vem do ego, também vem de uma vaidade de querer chegar em um lugar de perfeição, de querer falar só o que já tem certeza, de querer falar só o que já tá concreto. Bom, resumindo esses 9 minutos aí para dizer que sim, vou continuar compartilhando aqui no YouTube, que a gente pode falar com uma forma mais fluida e sem tanta mídia de internet, de Instagram. E se fizer sentido para alguém, compartilhem, manifestem, para que talvez professoras, especialmente professoras mais novas que estão chegando nas escolas, seja lá qual for a filosofia dessa escola, escola pública, privada, possam talvez encontrar aí, não só as mais novas, mas de mais tempo também, a gente possa trocar uma ideia e possa, como eu sempre digo, elaborar o pensamento dentro desses aspectos que muitas vezes eu não encontrei eco em nenhum lugar. Nem nas teorias, nem nas filosofias, nem nas opções alternativas, que às vezes tinham uma proposta muito longe das minhas realidades, né? Propostas boas, incríveis, de ensino mais autônomo, né? As pedagogias todas aí, a Waldorf, a Montessori, mas que muitas vezes me carregava mais ainda de culpa e de ainda não conseguir chegar nesse lugar tão consciente, de uma educadora mais consciente. A gente fala tanto das demandas da maternidade, né? Hoje em dia se tem muito material na internet, nas terapias todas, sobre a solidão da maternidade, que por mais que todas sejam mãe, quando chegam nesse momento, tem essa solidão de como educar, do que fazer com aquele ser novo.
Mas isso, eu não sou mãe, né? Não sei se serei, não tenho esse ímpeto de maternidade, mas eu acredito que como professora a gente passa por uns processos semelhantes, não vou dizer que parecidos, mas semelhantes de solidão, de processos internos mesmo, de como educar, de como conduzir uma aula, de como ensinar o que tem que ser ensinado, em que se baseia essas questões que às vezes vêm, que muitos se culpam, que muitos acabam tendo que se medicar, né? Ou que culpam, ou que a gente acaba nesse jogo de culpabilização. Eu me culpo, eu culpo a família, ou eu culpo o aluno, ou eu culpo a realidade, ou eu culpo a política, ou eu culpo o contexto, ou eu vou mudar tudo, enfim, né? O que eu me deparei? Depois desse comentário dessa pessoa no vídeo anterior, eu tenho um diário que eu comecei a escrever em 22 de fevereiro de 2017, numa quarta-feira, que era um plano de fuga. Um plano de fuga para sair da educação ou, ali diz assim, né, um plano de cura. E eu comecei a escrever sobre a minha realidade de sala de aula e eu pretendo compartilhar um pouco desse diário, não na íntegra, né, mas algumas coisas que eu escrevi, como uma investigação mesmo, um olhar assim de mais distanciado do que vivencia, porque às vezes a gente tá dentro da sala de aula, a gente tá vivendo as experiências, a gente não consegue ter esse distanciamento e essas reflexões todas. Assim como acontece o contrário, né? Quem tá de fora tem muita reflexão, muito distanciamento e não consegue alcançar o que acontece de fato dentro da sala de aula. Então, eu poderia pegar o registro de qualquer outra pessoa, falar de uma professora qualquer, como dizia um padre que eu conheci na adolescência, o Gerson da vida, uma pessoa distante de mim, né? Alguém que, assim como eu já tive contato de algumas professoras que estão, né, meninas mais novas que iniciaram a dar aula há pouco tempo e tiveram muita dificuldade, eu poderia falar da dificuldade delas, como eu escolhi, na verdade, falar sobre esse meu próprio processo, não com uma forma, não tomem isso como algo narcisístico, como, eu consegui ou eu não consegui, mas que talvez seja algo de identificação, que pode ter acontecido com muitas, né? E aí vocês fiquem livres, por favor, quem assistir, de fazer os comentários aí, de falar se aconteceu ou não, se foi diferente, se foi parecido. Eu vou ler um trecho do que eu escrevi nessa data ali, em 22 de fevereiro de 2017, para embasar esse primeiro vídeo. Então eu vou continuar lendo esse diário e falando sobre questões de nuances muito específicas, assim, muito íntimas desse processo de estar em sala de aula como professora, especificamente de séries iniciais, tá? Então, 22 de fevereiro de 2017, quarta-feira, na sala de aula, especialmente no turno da tarde, com o segundo ano, surgem várias ideias, vários tópicos e questões. Minha mente cria páginas dissertativas e argumentativas de diferentes assuntos. Procurei registrar no final do meu improvisado caderno de planejamento alguns tópicos para chegar aqui e digitar. Mas o impulso e a criação moram na sala de aula. Nesse momento, estão me motivando por 1001 desejos, mas a intenção e a emoção vivem na prática, no momento. Estou lendo o livro Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert, que me elucida é a mesma autora do Comer, Amar e Rezar, tá? Eu adoro ela. Que me elucida esse processo mágico de criação e imaginação e que normalmente não permite regras e combinados mentalmente pré-estabelecidos, tais como ensinados no magistério, mas podem influir sobre a experimentação da disciplina, portanto, tentarei, né? Lá em 2017, tentando ter essa disciplina de registro. Hoje de manhã, faltaram 3 alunos na turma do 5º ano, justamente 3 alunos novos. Talvez por isso me senti tão à vontade com a minha turminha no formato original. Esses foram meus alunos no 2º, no 3º ano consecutivamente. Não trabalhei com eles no 4º e agora retorno a ser professora regente deles no 5º ano, último ano letivo da escola municipal que trabalho. Tenho muita intimidade com esses alunos e os admiro e amo eles com todo o meu coração. Aqui vem uma questão, tá, pessoal, eu vou cuidar muito para não nomear escola, nome de aluno, município, nada, tá? Isso pouco importa. Aqui vem um aspecto que depois eu encontrei, né, na antroposofia, uma literatura sobre isso, né?
nas pedagogia Waldorf, que é essa coisa do professor acompanhar uma turma de alunos desde o período da alfabetização até os últimos anos, né? O vínculo que se cria dentro da filosofia da pedagogia Waldorf, o professor é um guia, né? Um guia físico, racional e também emocional e espiritual. E eu vivenciei isso numa escola pública, que eu tive essa turma do 2º, 3º e 5º ano, né? No 4º eu acompanhei de perto, não era professora deles, mas estava por perto, era uma escola muito pequena. E foi algo para mim muito transformador, assim. Porque essa coisa do vínculo, né? Um dia eu acho que numa live eu comentei, uma live no Instagram, eu comentei uma live que eu fiz com meu irmão. E não lembro se eu li isso em algum lugar, ou se essa frase me veio, assim, na hora que eu tava falando, que a gente identifica a alma, as coisas passam a ter alma através do vínculo, né? Então, quando nasce um bebê, né? Muitos pais falam, ai, demorou muito para criar aquele vínculo, no começo é tudo muito automático. Alguns comentam, né? Dizem assim, aquela coisa do amor que todo mundo fala, não sei o quê. Eu já vi algumas atrizes comentando, ai, já tava com 8 meses, que sorriu daquele jeito, e aí eu, né? E aí tu cria aquela coisa forte, tu identifica a alma. E isso para mim é muito significativo, assim. Eu não posso falar exatamente como que é essa teoria da pedagogia Waldorf, da antroposofia, sobre o professor ser um guia de uma turma por muito tempo, mas eu reconheço muitos colegas que conseguiram criar esse vínculo, e às vezes leva assim um semestre pra gente criar esse vínculo, né? Às vezes tu vai começar a ser aquela galinhazona com teus alunos lá no meio do ano, né? Já aconteceu comigo isso. E a partir desse vínculo, acho que a gente transforma muitas coisas. Mesmo que um aluno seja difícil, mesmo que um aluno que tenha muitos desafios, sejam eles de aprendizagem, sejam eles de comportamento, a partir desse vínculo a gente adota aquela personalidade, aquela criança, aquele ser, e a gente começa a investir nele tudo. Assim, eu vivi muito isso, de não gostar que falassem mal dos meus alunos, de não gostar, especialmente dessa turma que eu acompanhei, mas de outras também, agora eu vou falar de um 2º ano, de não gostar que quando eles saíam no passeio eles se comportassem mal, né? E nem era pra, tipo, serem mal falados, tipo, eu queria realmente tá atenta com eles, tinha aquele compromisso que é além da parte técnica. Eu sei que isso é muito polêmico, né? Porque a gente também tem que saber discernir, eu sei disso e tomo essa verdade pra mim e acho isso real, né? Até onde a gente pode ir, psicologicamente falando, com cada criança, com cada aluno, né? Tem coisas que realmente não nos competem e não temos que interferir em questões familiares e tudo mais. Mas no período que ele tá em sala de aula, que ele tá ali vivenciando algo, ele tá vinculado a gente. Ele é uma extensão do que nós, adultos, como referência, como pessoas maiores em sala de aula, conduzimos. E ter essa consciência para mim, saber que enquanto eu tô com aquele grupo de aluno, com aquele grupo de criança, o ritmo da sala de aula vai ser meu e eu preciso estar fortalecida para dar esse ritmo, eu preciso estar bem comigo mesma, e isso aqui não é uma... Como é que a gente fala? Positividade tóxica. Porque eu tenho que estar sempre bem. Não é uma positividade tóxica. Pelo contrário, inclusive, saber me respeitar quando eu não estou bem. Saber que quando eu estou estressada, que quando eu estou irritada, que quando eu estou sem paciência, eu preciso, já aconteceu comigo várias vezes, mudar o planejamento e fazer uma aula um pouco menos dinâmica para que eu não desconte nessa criança, para que eu... ao lidar com as situações dessa criança, eu tenha mais distanciamento, não me involucre, como a gente fala em espanhol, agora me vem a palavra em espanhol, não me involucre, não me envolva tanto com o que é dela e fique, não misture as coisas, que muitas vezes depois gera um sentimento de culpa tão grande em nós, né, que já me gerou um sentimento de culpa tão grande. Agora que já é 12h15, esse vídeo já tem 20 minutos, e eu preciso terminar o feijão, mas fica aí essa questão, quem quiser comentar sobre a questão do vínculo, então. Não era essa a intenção do vídeo, eu achei que eu ia falar sobre planejamento, sobre criatividade, que é o que eu escrevi aqui nesse dia 22 de fevereiro, eu ia fazer uma crítica sobre minha própria escrita, mas acabou saindo a elaboração do vínculo, e pretendo subir, no máximo aí amanhã, numa quarta-feira, ele, como foi possível, tá? E quem puder, quem
Quem escutou até aqui quiser aí fazer sua partilha, eu super agradeço pra gente poder ir trocando ideias mais vezes. Um abraço e uma boa semana de trabalho para todos.